Pois é, esse medo é um perigo e faz muitas pessoas aceitarem humilhações, aceitarem migalhas, permanecerem em relacionamentos que já acabaram há muito tempo. E o pior é que esse medo ele quase sempre se disfarça de amor. Mas não é. E talvez ele seja o quê? Um dos maiores perigos emocionais da nossa geração. Porque uma pessoa que tem medo de ficar sozinha acaba aceitando coisas que jamais aceitaria se estivesse em paz consigo mesmo. Se essa pessoa tivesse amor próprio, sabe? E aí pensa por um instante. Quantas pessoas continuam em um relacionamento onde já não existe respeito? As conversas são frias, o carinho acabou desaparecendo, as brigas elas se tornaram rotina, a confiança foi embora. Mesmo assim, elas permanecem nesse relacionamento. Quando alguém pergunta o motivo, a resposta costuma ser: porque eu amo, pô. Mas será mesmo? Será mesmo que a pessoa ama, ou será que essa pessoa apenas tem medo do vazio que viria depois? E essa é uma pergunta difícil, porque admitir isso significa reconhecer que muitas vezes a gente não tá lutando pela pessoa. A gente tá fugindo da solidão. E o curioso é que ninguém nasce com medo de ficar sozinho. Esse medo ele é construído. Desde cedo a gente ouve frases como: você precisa encontrar alguém, ninguém merece envelhecer sozinho, sua felicidade está na pessoa certa. Sem perceber, a gente cresce acreditando que viver sozinho significa fracassar. Como se o nosso valor dependesse de ter alguém ao nosso lado. Então, acontece o inevitável. A pessoa entra em um relacionamento e aos poucos faz daquela relação sua única fonte de felicidade. Os amigos ficam de lado, os hobbies desaparecem, os projetos pessoais são abandonados. Toda a identidade passa a girar em torno de uma única pessoa. E aí no começo isso parece romântico, só que depois vira uma prisão. Eu tô meio gripado aqui, mas eu vou conseguir gravar esse vídeo. Porque, assim, quando sua vida inteira ela depende de alguma pessoa, qualquer ameaça de perda, ela parece o fim do mundo. É por isso que tanta gente aceita mentiras, aceita traições, aceita falta de respeito, aceita ser a última prioridade. Não porque essa pessoa seja fraca, mas porque ela acredita que qualquer relacionamento é melhor do que nenhuma companhia. Só que existe uma verdade que quase ninguém fala. É possível você sentir mais solidão dentro de um relacionamento do que morando sozinho. É aquela famosa frase: melhor viver sozinho do que mal acompanhado. Quantas pessoas dormem na mesma cama, mas emocionalmente, a gente está falando emocionalmente, essas pessoas elas vivem distantes. Elas conversam apenas sobre as contas, sobre problemas, sobre rotina. Essas pessoas elas olham mais para o celular do que para o parceiro. E aí a presença física ela continua, só que a conexão foi pro lixo, foi pro ralo, desapareceu. Isso também é solidão. E talvez seja uma das mais dolorosas dela, porque tu tá acompanhado, só que tu continua se sentindo invisível. E existe uma ideia muito presente no estoicismo. Você não deve construir sua paz sobre aquilo que pode ir embora. Isso significa que pessoas vão embora, relacionamentos terminam, a vida muda. E se tua identidade depende exclusivamente da presença de alguém, tu tá ferrado. Tu vai viver constantemente ameaçado. Agora imagina alguém que desenvolveu uma vida própria. Alguém que tem objetivos, tem amizades, tem princípios, uma rotina que faz sentido. Ela ama, só que ela não desaparece dentro do relacionamento. Ela compartilha a vida, ela não entrega a própria vida. Essa diferença, ela muda tudo.
Porque quando duas pessoas completas elas se encontram, existe parceria. Só que quando duas pessoas tentam usar uma outra para preencher vazios, existe ali uma dependência. E a dependência ela quase sempre termina em sofrimento. Olha como isso aparece no dia a dia. A pessoa ela diz: eu não consigo terminar. Só que no fundo ela quer dizer: eu não consigo imaginar minha vida sem alguém. Percebe a diferença? O problema deixou de ser o relacionamento. O problema passou a ser a incapacidade de enfrentar a própria companhia. E quem não suporta ficar sozinho acaba aceitando qualquer companhia. Esse talvez seja o maior risco, porque a carência ela diminui os seus critérios. Aquilo que antes parecia inaceitável passa a parecer suportável. Tu começa a negociar os teus valores, teu respeito, tua paz, tudo para evitar alguns minutos de silêncio. Só que o silêncio ele não é o inimigo. Muitas vezes ele é o professor que você passou anos tentando evitar. É quando você fica sozinho que você percebe quem realmente você é. Sem distrações, sem mensagens, sem alguém preenchendo cada espaço vazio. E aí que aparecem suas inseguranças, seus medos, suas perguntas. E justamente por isso tanta gente foge. Porque olhar para dentro exige coragem. É muito mais fácil procurar outra pessoa do que resolver aquilo que existe dentro de você. Só que existe uma armadilha. Quando entra em um relacionamento tentando escapar da própria solidão, leva essa solidão junto. Só que ela apenas muda de endereço. Então vamos fazer aqui um exemplo, né? A gente vê muita gente pulando de relacionamento para relacionamento. Acha que o problema era o ex. Só que aí essa pessoa descobre que o problema continua. Eles mudam de parceiro, mudam de cidade, mudam de rotina, só que a mesma sensação permanece. Então os estoicos, eles mesmo diziam que a liberdade vai começar. A liberdade começa quando você deixa de depender daquilo que não controla. Você não controla quem fica, mas você controla quem você decide ser. Você não controla quem ama você, mas controla o tipo de vida que você constrói. Isso faz toda a diferença. É sobre você ter um propósito de vida, ter os seus projetos. Quando você aprende a gostar da própria companhia, algo curioso acontece. Você deixa de escolher pessoas por necessidade. E aí começa a escolhê-las por admiração. Você não entra em um relacionamento porque está desesperado. Você entra porque encontrou alguém que torna uma vida boa ainda melhor. Um complemento. E esse amor, ele é muito mais saudável. Porque nasceu da escolha e não do medo. No fim das contas, o maior perigo da solidão nunca foi estar sozinho. Foi o que você aceita para não ficar sozinho. Pessoas perdem anos, oportunidades, autoestima e a própria identidade. Tudo isso porque confundiram companhia com felicidade. E talvez a pergunta mais importante seja essa. Se você hoje tivesse que passar um mês apenas com a sua própria companhia, tu ia se sentir em paz ou entrar em desespero? Porque a resposta revela uma verdade difícil. Quem não consegue viver bem sozinho vai correr o risco de passar a vida inteira presa a relacionamentos que nunca fizeram bem. E a maior liberdade que alguém pode conquistar não é encontrar a pessoa perfeita. É descobrir que a própria paz nunca dependeu da presença de ninguém. Quando a solidão ela deixa de ser um medo, tu finalmente ganha o poder de escolher quem realmente merece caminhar ao seu lado. Mais uma reflexão aqui no canal, eu espero que você tenha gostado. Meu nome é Arthur, inscreva-se para mais vídeos como esse. Vamos praticar a reflexão, pessoal.